nós vamos para o nosso bate-papo. Nós vamos conversar com a Bruna, que está aqui conosco justamente para falar sobre o amigo imaginário. Ela é psicóloga, fundadora da Diferentemente. E é interessante, Bruna, porque a gente ouve, eu falo, tenho amigas, né, que falavam, ai, minha filha conversa sozinha. Mas não é sozinha, né? Na cabecinha da criança, ela tem ali uma amiguinha que está brincando junto com ela. Só que isso preocupa muitos pais. Sim, preocupa bastante porque às vezes isso se torna tem uma intensidade muito alta, muito constante. Então a criança, ela brinca com o amigo, ela fala do amigo para outras pessoas, ela traz características do amigo imaginário. Então para alguns pais, dependendo do contexto que aquela família vive, aquilo já começa a trazer algumas ideias e preocupar também os pais também. Agora, pode fazer esse amigo imaginário com que a criança se isole da família e que só confie, só converse com esse amiguinho que está na cabecinha dela? Não necessariamente. Essa criança, ela na verdade, ela pode ter outros amigos, ser uma criança que interage com outras pessoas, ser uma criança de fácil relacionamento com outras pessoas e mesmo assim ter um amiguinho, conversar com os pais, ter esse diálogo aberto. Às vezes a criança, ela traz para os pais. A questão é de que forma que é a tratativa dos pais em relação, né, a essa receptiva. Porque se o pai já levar um susto, já tiver uma reação aversiva para a criança também vai se assustar. E ela vai começar a parar de dizer para os pais sobre o que está acontecendo e falar o conteúdo. Então, por isso que é muito importante, dentro desse contexto, os pais criarem também uma familiaridade, né? De entender melhor como que como que funciona, fala mais um pouco sobre isso, para que ela aproxime. Estimular a criança. Isso, para que a gente entenda melhor esse contexto aí da criança. O que pode levar uma criança a buscar um amigo imaginário? A gente tem tido, principalmente nos últimos tempos, a questão do isolamento. Então, a gente não é algo, não é um fato, não é algo... Né, a gente tem alguns estudos, algumas pesquisas que foram feitas. Então, algumas crianças podem estar num contexto de serem mais sozinhas, no sentido... A gente sempre tem alguém do lado, mas pode se sentir sozinho, né? Um pouco complexo isso, mas ela pode estar se sentindo sozinha, independente de conviver com outras pessoas. E pode ser uma criança também bastante criativa. Então, a criança, quando ela tem a criatividade, quando ela está passando por algum problema, quando ela está passando por algum, de repente, dentro do contexto familiar, está acontecendo questões onde a criança, ela precisa digerir, ela precisa elaborar aquelas questõezinhas dela. Então, às vezes, o amigo imaginário serve para que ela possa projetar questões dela, usar de sentimentos dela com aquele amigo imaginário, brincar com ele. Então, é uma forma de digerir tudo aquilo que pode estar acontecendo, que pode ter relação com alguns conflitos daquele momento da vida dela. Então, os pais devem observar esse amigo imaginário com um cuidado, mas sem essa pressão para que não bloqueie a criança de falar com os pais. Sim. Mas tentar entender qual é o contexto que levou aquela criança naquele momento a encontrar esse amigo imaginário? Sim, porque entender melhor sobre o amigo imaginário é entender melhor sobre a criança, sobre aquele momento que ela está vivendo, né? A gente, dentro da clínica, a gente leva o processo terapêutico de que forma? Muitas vezes na brincadeira, né? Então, a gente cria um processo lúdico ali para que, através da brincadeira, a gente interprete as questões da criança. Então, o amigo imaginário vai falar muito sobre o que está acontecendo com aquela criança, porque ela vai trazer conteúdos internos dela, ela vai trazer diálogos, ela vai trazer a percepção dela sobre as questões daquele momento dela. Então, quanto mais a gente interage com a criança para entender mais, quanto mais a gente observa a criança dentro desse contexto de interação com o amigo imaginário, mais a gente entende sobre a criança. Ou seja, a própria criança se revela através
destas brincadeiras, desses diálogos que ela tem com o amigo imaginário. Sim, porque com certeza ela vai trazer fatos do que está acontecendo na escola dela, né, se está tendo alguma dificuldade, porque a criança, através da brincadeira, ela simula o real. Então ela brinca do quê? Ela brinca do que ela vê os pais fazendo, ela brinca com o que ela vive dentro da escola, ela brinca com o que ela imagina sobre as coisas, né, que é algo muito certo que acontece dentro do contexto das crianças, porque a gente tem o real e a gente tem o que as crianças imaginam sobre as coisas. Então, com esse amigo imaginário, ela vai trazer para o real todas essas ideias que ela faz e ela constrói sobre esses contextos. Na sua profissão como psicóloga, claro, orientando pais e crianças, buscando esta solução para alguns problemas que são trazidos para você, respeitando, claro, nomes e etc. Mas você já chegou a pegar algum caso de criança, assim, com esse amigo imaginário que você precisou orientar os pais que aquilo era normal, que não tinha nenhum problema? Sim, sim. Já houve dentro do contexto a criança trazendo muitas ideias do tipo, os pais preocupadíssimos, principalmente com as ideias que ele trazia, mas na verdade aquelas ideias estavam falando muito sobre os conflitos até mesmo sexuais da criança. Então, tudo que ela convivia ali dentro do contexto, que ela via na televisão. Então, ela não sabia de que forma tratar com os pais e ela usava um amigo imaginário para trazer aquele tipo de conteúdo. Entendi. Bom, então os pais devem ver isso até de uma maneira positiva, então. Sim, porque é uma forma que a criança tem de externalizar. Às vezes aquele conflito é internalizado, é o que a gente chama de recalcado e vai trazer um outro conflito naquele momento ou posteriormente. Então, quando aquilo vem à tona e é trabalhado, a gente começa a lidar com a criança, começa a tirar as dúvidas dela, conversar com ela sobre aqueles contextos, trabalhar também as questões dos pais, porque às vezes os pais acham, eu não vou comentar determinada coisa com a criança, e quando a gente não fala as coisas para as crianças vão lá no Google, né? A criança só fala, né? Quero saber tal coisa. Ela já vai lá no Google, já pesquisa. Nem saber escrever, né? Exatamente. E aí ela traz aquele conteúdo para ela da forma e da percepção que ela entende. Então olha o quanto que se faz necessário a gente explicar as coisinhas para elas. E é bom que os pais expliquem, aí fica aqui a dica, né? Aproveitando a presença da Bruna aqui conosco, porque você deve orientar os seus filhos. Ela falou do Google e essa é uma realidade. Hoje a gente vê as crianças no TikTok assim, chega a ser viciante. E nem tudo é bom, né? Nem tudo é bom, nem toda a informação disponível é a informação real, é a informação legal para o seu filho. Portanto, o que nós estamos trazendo hoje aqui é quebrar, desmistificar essa história do amigo imaginário e fazer com que os pais, a partir desse amigo, consigam entender melhor os seus filhos. Então, a sua presença hoje aqui é muito importante. E no começo do programa, nós falamos sobre, além do amigo imaginário, a naninha também. Você falou, não, tem muita relação. Tem. Porque esse processo, né, geralmente o amigo imaginário, ele aparece bem naquele começo assim da infância, 2, 4, 6 anos, até uns 7 anos é natural a gente acompanhar esse processo. E dentro desse processo é um período que a gente acompanha de uma separação das crianças em relação aos cuidadores. Então é um momento de angústia, é um momento onde a criança cria fantasias, minha mãe saiu, que hora que ela vai voltar? A criança não tem percepção de tempo, então ela se sente abandonada, ela se sente angustiada, é uma angústia que gera dor, de um abandono, né? A gente esquece quando a gente cresce, mas na verdade na nossa infância a gente vive isso, a mãe foi na sala e a criança está vivendo uma angústia ali do abandono. Então ter muitas vezes esse objeto é o que facilita essa transição. Então é como se naquele objeto a criança colocasse a figura ou o objeto do cuidador dela. Então ela transfere aquela sensação de segurança para aquele paninho que muitas vezes a criança vai crescendo e não quer lavar, não quer que ninguém pegue, aquela almofadinha
almofadinha, aquele brinquedo. Tem crianças que muitas vezes, né, dão vozes aos brinquedos, trazem como esse objeto imaginário em vida e tem uma fixação muito grande durante esse período em relação a esses objetos. E todos esses objetos e essas figuras são objetos que trazem essa segurança relacionada a esse abandono pelos cuidadores, pela mãe, pelo pai. Então, é algo que elas buscam essa segurança. E olha, eu tô aqui procurando, Bruna, a participação para quem confessou aqui que tem naninha até hoje, que chupa o dedo até hoje, que tem amigo imaginário. Ninguém quis confessar nada aqui. Tô de olho. Às vezes a gente não lembra. Mas às vezes não lembra porque tá tão na infância remota que realmente não vem à mente que passou por isso, né? Mas tem outras pessoas aqui agora. Brigadeiro todo mundo lembra, né? Pois é. Olha aqui, a Júlia Ramos. Boa tarde, Rita Maria, a todos vocês. Ela colocou assim, meus brigadeiros preferidos são de café e de limão. Delícia! A Tereza Ribeiro também colocou aqui, ai que delícia. Pode fazer brigadeiro aí sem lactose que eu vou comer na sua casa, Tereza. Márcia Bárbara, hoje o programa Mulher.com tá com cheirinho de chocolate no ar. Brigadeiro do meu coração, Márcia Bárbara, a Rê Cunha. Nossa, Rê, você precisa voltar aqui, não? Para fazer artesanato conosco. Ó, a Bruna veio, voltou. Sim. Agora a Rê tem que voltar a fazer artesanato aqui com a gente também. Elaine Uric, lá de Panambi, no Rio Grande do Sul, também assistindo aqui junto com a gente, mas ninguém confessou que tem naninha, ninguém confessou que tem amigo imaginário, né? Então, isso preocupa a gente, viu? Deixa eu colocar aqui de novo, porque saiu. Ah, agora eu não consigo chegar aqui, ó. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar encontrar aqui, que tem a Márcia Bárbara fez um outro comentário, mas eu não encontrei aqui agora. E eu queria continuar essa história da naninha, porque nós estamos falando aqui das pessoas não lembrarem que viveram isso. Mas tem pessoas que atravessam a sua infância, adolescência, juventude e na fase adulta leva inclusive para o casamento a sua naninha, o seu paninho, a sua almofadinha. Existe alguma relação dos conflitos da infância que fizeram com que essa criança usasse esse amigo imaginário, essa naninha como ponto de apoio? Até na vida adulta? Sim, existe. São coisas que precisam ser investigadas, que pode ter relação com insegurança e que pode estar gerando ansiedade também nesse adulto, né? Então, por isso que eu disse, é muito perigoso a gente não lembrar sobre as coisas da nossa infância, né? Eu acho que até 1 ano, 2 anos são coisas bem primárias, mas depois disso são coisas que podem estar vindo na nossa memória e falam sobre as questões que foram acontecendo com a gente. Então, lembrar sobre essas coisas dá pra gente entender assim, essa pessoa passou por esse momento de transição, onde a mãe ficava mais longe dela e ela conseguiu amadurecer dentro desse processo. Agora, quando não, a gente pode pensar até que essa pessoa não amadureceu na vida adulta dela. O quanto que tem questões infantis dentro desse adulto que remetem a esse processo aí de ter que ter esse objeto, de ter que guardar questões aí relacionadas à infância. Então, são coisas que a pessoa pode, se a pessoa quiser mexer nessas feridinhas e entender aí até mesmo as consequências disso, é importante ela ir buscar. Ou seja, um psicólogo poderia ajudar muito a entender esses conflitos que estão guardados, abafadinhos lá e que fazem com que essa pessoa, mesmo na fase adulta, ainda queira aquele objeto de infância. Sim, porque recentemente eu vi até umas fotos aí de uma famosa que mama mamadeira até os dias de hoje. Então, a pessoa naturalizar que na vida adulta, né, mamar mamadeira, ter um paninho, né, a pessoa casar e ainda carregar essas coisas, naturalizar isso é algo um pouco incomum, né? É bem incomum. Então, incomum não é a criança ter um amiguinho imaginário, mas é o adulto
né, levar tudo isso da infância para a vida adulta. Bruna, eu quero agradecer a tua participação comigo hoje, muito obrigada. Lembrando que nós vamos colocar aqui os contatos da Bruna, que também é o contato do Instituto Diferentemente. Né? Diferentemente é uma palavra, mas ela colocou diferentemente. Eu achei muito legal, um trocadilho muito legal, parabéns. Eu que agradeço, Rita, pelo espaço, como sempre, aí, para que a gente possa trazer essas informações para as pessoas e desmistificar, porque às vezes as pessoas acham até mesmo que as crianças estão enlouquecendo, que está acontecendo questões aí muito mais sérias em relação a isso, e isso a gente tem até mesmo como coisas positivas. A criança é uma criança criativa que tem potencial para lidar com os conflitos e as dificuldades que ela está enfrentando. Então, muito obrigado mais uma vez por o espaço e parabéns pelo seu programa. Ai, e olha, gente, ela experimentou o brigadeiro, viu? Nossa, que delícia, amei. Voltou aos dias de infância, né? Demais. Ai, que delícia.